26 de abril de 2024, esse é meu diário de histórias e memórias, nesta sexta-feira. Inicio o meu diário nesta tarde de luto, neste dia de luto, onde o Rio Grande do Sul amanheceu de luto, pois nessa madrugada de quinta para sexta-feira aconteceu uma enorme tragédia que vai marcar o Rio Grande do Sul, como tantas outras que já marcaram. O incêndio numa pousada chamada Garoa, que está causando muita dor e revolta. Centro da Farrapos, Porto Alegre, Pousada Garoa 305, um prédio antigo, sem fiscalização. Madrugada de sexta-feira. E como eu e o meu diário de histórias e memórias não podíamos estar alheios a esta informação, como o meu diário de histórias e memórias está presente nos momentos mais impactantes e importantes da minha vida, do meu estado, do meu país, do meu dia, das minhas horas, cá estou eu relatando esta tragédia. Uma tragédia que enlutou o Rio Grande do Sul. O local não tinha alvará, nem licenciamento para funcionar, conforme emissoras de TV relatam. O fogo iniciou por volta das 2 horas da manhã e foi controlado às 4h30. Além dos mortos, 7 pessoas foram resgatadas e socorridas com vida no local. Muitas se atirando de cima das marquises, lutando pela vida, ou pelos últimos momentos que ela lhe oferecia para salvar-se deste iminente desastre. Neste dia, sob o calor das notícias, que a todo momento dão uma nova versão dos fatos que vão chegando e acontecendo. A pousada, localizada na Avenida Farrapos, abrigava moradores em situação de vulnerabilidade social. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, o incêndio pode ter sido criminoso, conforme informação da entrada de uma pessoa no prédio na madrugada. Mas somente a perícia vai determinar as circunstâncias. 5 caminhões do Corpo de Bombeiros e dezenas de bombeiros no combate às chamas e no rescaldo desse incêndio, bem como a identificar as causas e consequências dessa tragédia, curiosamente a se passar e sem esquecer do ano de eleição. Eleições que estão chegando e as disputas que logo darão início às propagandas eleitorais
E este fato vai levantar bandeiras contra candidaturas e reeleições de candidatos. A pousada não tinha plano de prevenção contra incêndio, PPCI, e o local seria irregular, conforme notícias que chegam das emissoras de TV. A pousada, localizada na Avenida Farrapos, abrigava moradores em situação de vulnerabilidade social. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, o incêndio pode ter sido criminoso, conforme a entrada de uma pessoa no prédio na madrugada. Mas isso cabe à perícia dar o seu parecer. A pousada não tinha plano de prevenção contra incêndio, PPCI, e o local seria irregular, conforme notícias que chegam a todo instante. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, lamentaram as mortes. Conforme a fala, o incêndio que deixou mortos em uma pensão em Porto Alegre nos consterna profundamente, postou o governador Eduardo Leite. 30 pessoas estavam no prédio na hora do incêndio, pulando, fugindo, em rotas de fuga e sobrevivência. O espaço funcionava de forma irregular. 2 vítimas foram encontradas no primeiro andar da pousada, outras 5 estavam no segundo pavimento e mais 2 no terceiro andar. 7 pessoas foram resgatadas e levadas para o hospital de pronto-socorro. A pousada fica entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, na Avenida Farrapos. Um incêndio de grandes proporções, onde pessoas utilizaram marquise para pular e salvar suas vidas. O local, que antes era uma clínica, que foi fechada depois da pandemia e virou pousada, conforme muitos moradores desse local, um local improvisado. Moradores utilizaram a marquise para pular e salvar suas vidas. Pronto-socorro Cristo Redentor, recebendo os feridos. E agora, depois da tragédia, como sempre, a gritaria, as especulações e o empurra-empurra para achar um culpado. Alguém vai ter que se responsabilizar e algum culpado vai ter que aparecer. Neste momento, o maior culpado e o responsável pela tragédia é o prefeito, que está recebendo muitas críticas. Prefeito Melo, como se fosse ele o causador da tragédia, como se ele trabalhasse sozinho e não tivesse uma equipe qualificada. Para responder pelas tantas demandas que requer uma prefeitura. Mas nesse momento o bode expiatório é o prefeito Melo. Moradores em vulnerabilidade, moradores de rua deste local, que em dezembro
de 2024, renovou o contrato em R$2 milhões à empresa que recebeu este valor. Mesma empresa que tem outros 4 lugares que recebem essas pessoas. A empresa Pousada Garoa. Conforme uma testemunha, porque nesse momento temos muitos relatos, conforme uma testemunha, um colchão pegando fogo, e foi virado o colchão que estava pegando fogo. Talvez seja o início, o princípio do incêndio, mas são muitas especulações neste momento. Muitos não podiam pagar aluguel, muitos vindo de fora. Estavam nesta pousada que recebia muitas pessoas. Histórias e memórias em meu diário. Nesta sexta-feira, relato mais este triste fato em meu diário de histórias e memórias. Essa pousada Garoa, em parceria com a prefeitura que paga o aluguel social, e também moradores que lá pagam uma quantia para permanecer neste local. Muitos reclamam que não era uma pousada organizada. Muitos chegavam a pagar a quantia de R$400 por mês por um quarto, além do que a prefeitura custeava. Neste momento, drones, peritos sobrevoam a área, colhendo provas uma pousada que estava sob a guarda e a proteção do Estado. (320 pessoas só nessa rede, contratados pela prefeitura. Sem esquecer que estamos há 11 anos da tragédia da Boate Kiss. E continuam ainda as mesmas situações, os mesmos tristes fatos. O mesmo jogo de empurra-empurra das autoridades. Conforme o delegado Kleber Lima, que está atuando neste caso,
Condições do prédio é um incêndio culposo, com dolo e culpa. A diferença é a intenção. Ele não encontrou indicativo de que alguém tenha ateado fogo. Mas todos responderão à medida de sua culpabilidade. A documentação continua a desejar, bem como a fiscalização questionada. Conforme inquérito policial, que vai recebendo os fatos. Junto com a perícia criminal, com o trabalho minucioso, determinando as causas desse incêndio, bem como os envolvidos, os trabalhadores do prédio, os fiscais, os proprietários e envolvidos deste incêndio que deixou mortos